Olá, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com você sobre compaixão, mas eu vou pedir que antes você não só curta essa mensagem, mas compartilhe essa mensagem, marque os seus amigos, porque nós não sabemos como as pessoas estão nesse momento e talvez essa mensagem possa chegar ao coração dela no momento exponencial, exato, sine qua non, de modo que ela vai desfrutar dessa mensagem e até mesmo, quem sabe essa mensagem pode salvar a vida desta pessoa. Nós não sabemos, às vezes uma palavra, um abraço, às vezes uma frase, né? Isso já faz parte da compaixão, que você diga a uma pessoa que precisa, salva a vida dessa pessoa, ok? Então vamos lá? Vamos lá. Compaixão. É interessante que a palavra compaixão, quando a gente lê, a gente não tem o sentido, não sabe, né, o sentido real dessa palavra na profundidade da mesma. Como assim? A palavra compaixão vem do original grego splankta. Splankta significa vísceras, significa os órgãos internos, os intestinos. Toda vez que você vê na Bíblia, toda vez que você lê na Bíblia a palavra compaixão, ali está escrito splanktozonomai, que vem de splankta, que é intestino. E o que tem a ver intestino com Bíblia, com compaixão, pastor? Preste bem atenção. Como em Lucas capítulo 7, quando Jesus estava andando e via aquela multidão, que era a multidão do contexto do cortejo fúnebre, ele disse para a mãe daquele rapaz que ela estava enterrando o seu único filho naquele momento, conhecido como a passagem, né, da viúva de Naim, né? Então Naim era o nome da cidade, não era o nome do marido dela. E a Bíblia nos fala no livro de Lucas capítulo 7 que ele se moveu de íntima compaixão. Essa íntima compaixão é ter as suas vísceras reviradas, é ter os splankta a ponto de ficar tão incomodado que ele não consegue passar por aquela situação sem que ele faça alguma coisa. Compaixão tem que ser algo que possa todos os dias nos mover à dor do próximo, nos mover em direção à dor do próximo a ponto de fazermos alguma coisa. Se o nosso evangelho é o evangelho que nos desensibiliza, que nos deixou apenas a ponto de querermos as coisas só para nós, é o evangelho a ponto de buscarmos as bênçãos para nós, entendendo que eu vou para a igreja para que Deus me abençoe, esse não é o evangelho de Cristo, é qualquer outro evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. A palavra do Senhor nos fala que bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Os dessensíveis ou os insensíveis, que são os dessensibilizados, eles não receberão consolo, porque não se comovem com a dor do outro, não se comovem com a dor do próximo, não sabem o que é esse splankta, não entende esse mover-se de íntima compaixão. A compaixão tem que ser algo vivenciado em nosso meio. Se o meu evangelho, o evangelho que eu creio, é o evangelho apenas para que a fé possa me ser acrescida, para que eu venha conquistar e chegar nos patamares mais altos e dar o testemunho na igreja de que eu fui abençoado, eu não olho para o lado a ponto de perceber que a minha bênção precisa alcançar o outro, então esse evangelho é qualquer outro evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. Entenda algo, preste bem atenção. Talvez nesse período de quarentena, setentena, noventena, não sei, nós tenhamos aprendido muito, mas ainda falta muito. Sabe por quê? Porque precisamos entender no real sentido da palavra o que é compaixão, ou melhor, não o real sentido da palavra, porque você está aprendendo aqui, mas não no sentido literário, mas na prática, o que é a compaixão. Jesus se moveu de compaixão, de íntima compaixão, em várias situações. Entenda algo. Tem um paralítico de Betesda na sua rua que precisa da sua compaixão. Tem um cego que grita
alto e grita mais alto, porque parece que ninguém ouve este cego, como o filho de Timeu. E talvez ele esteja na sua faculdade e ele precisa da sua compaixão. Aquele endemoniado de Gadara, esse ninguém quer, né? Mas esse também precisa da sua compaixão. E é esse que ninguém quer, que vai facilitar as coisas depois, para que você pregue de maneira ampla a palavra. Porque a transformação de uma pessoa que outrora era possessa, a ponto de não ter adjetivos fáceis de se qualificar a respeito dele, agora é uma pessoa transformada. E agora todo mundo vê que a transformação foi tão grande e que quem fez a transformação dele só pode ser Deus. E é esse Deus que eles vão querer também. A mulher do fluxo de sangue talvez seja sua vizinha, talvez esteja no seu trabalho, talvez esteja dentro da sua casa e ela precisa da sua compaixão. Se eu for citar aqui cada pessoa que teve o encontro com Jesus e Jesus se moveu de íntima compaixão para transformar a vida dessa pessoa, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. O interessante é que você precisa se mover de íntima compaixão para que essas pessoas alcancem a Cristo. Ou melhor, para que Cristo alcance estas pessoas. Charles Rodney Spurgeon disse o seguinte: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. O apóstolo Paulo nos diz: nós fomos alcançados para alcançar a muitos. Quando eu digo vaticinando as palavras de Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo naquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para a coroa imarcessível, entenda o seguinte: é muito bom querermos o alvo, querermos essa coroa e o reino, mas não alcançaremos a coroa e o reino se não tivermos compaixão. E compaixão é como eu falei no começo, é você compartilhar essa mensagem. Compaixão é você marcar os seus amigos. Compaixão é você mandar para eles um recado dizendo: você é meu convidado para domingo assistir um culto comigo. Compaixão é salvar a vida do outro, porque o outro pode estar se perdendo nessa vida, e o Evangelho é o chão firme da existência humana. Sem ele, tudo que é chão vira areia movediça. Portanto, mover-se de íntima compaixão é manifestar o Evangelho na vida do outro. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Beijão no coração.